Fala galera, tudo bem? Aqui é o JP. Tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês no nosso canal JP Show. E hoje nós vamos falar de futebol, ou melhor, mais especificamente de Grêmio. Estamos aqui com o nosso convidado, né, o Robson, meu grande amigo Robson, que a gente já tem aí uma história grande juntos aí, desde a adolescência, pentelhando pelas ruas de Torres e agora em Criciúma, ou na verdade um pouco mais aqui, Criciúma, Araranguá, Criciúma, e às vezes viajando um pouquinho. Mas é isso, quero trazer aí para vocês esse conteúdo falando de Grêmio, né, aqui no YouTube, porque a gente tem que representar mesmo essa camiseta maravilhosa do Tricolor Imortal. E vou apresentar para vocês aí Robson Rocha, nosso grande comentarista de futebol aí, né? Robson, fala um pouquinho para essa galera do canal aí quem és tu, meu amigo. Salve, salve, galera. Bom, o meu nome já foi apresentado, né? Conheço essa criatura aí há 26, 27 anos, já perdi as contas já, né? Então, como ele mesmo falou, a gente cresceu, se conheceu lá em Torres, crescemos, né? Ele resolveu brincar de Chico Mendes no período lá em Rondônia, mas voltou para cá, né? Para seguir mais alguns objetivos dele e à distância fui acompanhando o crescimento do menino, que por sinal cresceu bastante, para quem não sabe, ele tem 2 metros de altura. E agora, vendo ele iniciar esse projeto, para mim é um prazer imenso ver ele colocando um pouco os sonhos dele para frente. E é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebol, vamos contar o que anda acontecendo com o nosso Grêmio aí. Essa parte do orgulho aí eu tô um pouquinho dividido, sabe? Porque os últimos episódios do nosso tricolor aí não foram os mais satisfatórios, mas enfim, papo para a gente ir estendendo ao longo do processo aí. De qualquer maneira, para mim é uma honra estar sendo chamado aqui para falar sobre tudo isso e algumas cositas mais, algumas besteiras vão surgir também, mas então prepare-se. Ah, valeu, cara. Pra mim que é um privilégio, né? Tu sabe que tu é aí, eu posso dizer aí com a boca cheia que tu é o meu melhor amigo aí já há muitos anos, né? Então vamos Podia achar lá. uns melhores, né, cara? Podia achar uns amigos melhores, hein, né? Mas vamos lá, cara, vamos falar com essa galera, vamos falar de Grêmio, não é? Afinal de contas, hoje teve Criciúma e Grêmio no Heriberto Wilson aqui em Criciúma, né? E hoje foi um jogo duro de se ver, né? Principalmente ali no começo do jogo, onde o Criciúma apertou bastante a gente, né? Nos primeiros minutos de jogo, né? Então vou fazer um resumo aqui para vocês do que foi o jogo. Primeiro tempo foi isso que eu comecei a dizer, né? Os 10 primeiros minutos só deu o Criciúma, até que numa saída ali o nosso querido Soteudo, né? Soteudinho, fez uma rabiscada e pei, acertou ali a trave do Criciúma. E depois disso o Grêmio começou a querer, vamos dizer assim, jogar melhor, né? Começou a tentar atacar mais, até porque nós tivemos hoje aí uma novidade, né? Robson Monsalve, né, no time como titular, o que foi bem importante aí. E aí chegou até a assustar em algum momento ali, mas o primeiro tempo foi feio. O primeiro tempo foi muito truncado, foi o Grêmio tentando com a posse de bola, tentando atacar, mas não assustou muito, né? Aí no segundo tempo começaram algumas mudanças, né? O Tencate ali mudou o time, colocou alguns jogadores e foi o Criciúma foi tentando mudar, tentando melhorar, né? Mas de fato não conseguiu muita coisa. O Grêmio conseguiu dominar o meio-campo, né, ao meu ponto de vista ali. Porém, o Grêmio dominando o meio-campo, com o Cristaldo e com o Monsalve jogando juntos, mas não tinha aquele poder de fogo, não conseguia rematar, não conseguia fazer uma finalização que levasse perigo de verdade, né, para o Criciúma. Então, o que aconteceu foi que os times começaram a mudar, e aí foi onde o Renato mudou, né? O Renato começou a fazer mudança, tirou ali a maioria dos figurões, né? Bright White, tirou também o
Quem mais que ele tirou foi o Soteldo? Cristaldo. Cristaldo, Soteldo, né? Aí o time entrando, né? O Aravena, entrando ali quem mais que entrou? Me ajuda a lembrar aí, Robson. Edenilson no final da partida. Edenilson no final. Edenilson também, né? Que é um jogador que tem ajudado o Grêmio também. Então, assim, o Grêmio começou a ficar com uma cara de time mais ofensivo. Apesar de eu ter achado o jogo muito truculento, muita trocação, assim. E também aquele jogo assim que, meio campo, meio campo, meio campo, né? Mas, numa jogada ali não sei quantos minutos estava, mas era no segundo tempo, na metade do segundo tempo pra frente, o Grêmio resolveu com uma jogada onde o Monsalve não, o Aravena, né, pela direita ali, fez uma jogada e essa jogada foi bonita e tal, fez um cruzamento pro meio da área e aí o nosso craque Monsalve, né, Robson, nosso craque aí novato, fez um domínio aéreo tirando do zagueiro e chutando de uma maneira assim até sem jeito no canto. Aí a bola foi chorando, 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 né, até de fato entrar no cantinho do gol. Aquilo não foi um chute, aquilo foi uma xerecada, vamos falar a verdade. Pois é. Resbalou no pé dele e deu a sorte na direção do gol, né? E aí, Sabe, espirrou o taco, vamos falar a verdade. Espirrou o taco, só que acertou a caçapa. é isso aí. E aí o que aconteceu depois foi o Criciúma dando uma atacada, né? Depois do gol ali, eles sentiram o golpe. O Grêmio até tentou com umas jogadas ou outras ali, mas o que realmente aconteceu foi o Criciúma sufocando o Grêmio no final do jogo para tentar o empate, né? Golaço quase acabou com a nossa alegria. Inclusive, Tencate ali mudou de novo e botou ali o tal do PP, aquele, né? Não sei o que, de Paula. O cara entrou e arrumou. Patrick de Paula. Patrick de Paula entrou. Veio na base do Palmeiras, jogou no Botafogo também. Eu acho que ele passou por mais um clube antes de vir pra cá. E ele jogou. Ele arrumou o time, né? O time ficou bem mais estruturado. Ele foi bom, cara. Então eu acredito aí que depois dessa entrada, né, o Criciúma começou a se organizar melhor em campo e ofereceu mesmo perigo pro Grêmio nesse final de jogo. Porém, né, o Grêmio soube defender aí, soube se defender até o final do jogo. Levou ali, acho que para os acréscimos, mais alguns 6 minutos, coisa assim. E 6 minutos, né? E aí sim saiu vitorioso do Heriberto Wilson com os 3 pontos, o que ajuda muito o Grêmio, né, Robson, nessa reta final do Campeonato Brasileiro aí, se podemos dizer que já é final, porque ainda não tá tão no final assim, né? Recém começou a segunda rodada, então segunda rodada não, o segundo turno, né? E então assim a gente tem muito para ver ainda nesse campeonato, porém o Grêmio precisava desses 3 pontos para se livrar ali daquela zona perto do rebaixamento, que estava assim, né? Beirando a zona do rebaixamento, sempre beirando, né? Até que agora, com esses 3 pontos, conseguiu dar uma sossegada, uma respirada e subiu ali. Estamos em 12º, se não me engano, no momento. Mas tem. Conferir a tabela. Mas tem jogos acontecendo, né? Então pode ser que a qualquer momento mude. Eu também tô com a tabela aberta aqui, posso mostrar sem problema algum. Vamos fazer aqui já essa questão, vou mostrar para a galera aqui, ó, tá, vocês estão acompanhando agora aqui a tabela. Vocês podem ver que nós estamos nesse momento em 12º, até vou atualizar para ver se já não mudou aqui, peraí. 13º. Mudou, né? Isso, exatamente. Atualizamos aqui. Estamos em 13º colocado, né? Com 27 pontos, é isso? 27 pontos aqui. Com 23 jogos, Robson, é isso? 23 jogos. E 22. 22, isso. Juventude com 23, o Grêmio com 22, o Inter com 20. É isso mesmo. E o Criciúma, né? O Criciúma tá em 15º colocado, né? Nosso Tigre ali com 25 pontos. Então é isso, galera. Vamos voltar aqui pro Robson. Agora eu quero ouvir um pouquinho de ti, Robson, a tua opinião sobre o jogo. Fala pra gente aí o que tu achou do jogo. Pode comentar o jogo inteiro sem problema. Já podemos encerrar a amizade aqui mesmo, né? Porque eu tenho opiniões totalmente contrárias do que tu falou.
Importante Primeiro que lugar. esse vídeo é para isso, né? É opiniões. Então, assim, o que eu penso pode ser diferente do que tu pensa. E como é diferente também do que o público que está assistindo esse vídeo pensa, né? O importante é a gente saber que cada um pensa de um jeito diferente, mas nós amamos o Grêmio. O importante é que o nosso Grêmio decole e realmente consiga atingir, né, tudo aquilo que a gente espera. Mas vai lá, Robson. Bom, eu não sou jornalista de formação, certo? Mas se tem um cara que eu respeito muito no jornalismo e que se até hoje se diz isento, apesar de que eu tenho 90% de certeza que ele é nosso, que é um tal de Francisco Ribeiro Neto, ele costuma dizer que ele fala para as pessoas aquilo que é necessário ser falado e não aquilo que elas querem ouvir. Então, eu vou falar o que é necessário ser falado. Um abraço para o Ribeiro Neto, que eu não sei se um dia vai nos assistir, mas tá aí um abraço para ele. Grande O Ribeirinho. Soteldo, o Soteldo, ele só deu aquele chute na trave. E não justifica, no momento, o Grêmio investir o valor que está sendo pedido para comprar ele. Outra coisa, o que o Soteldo fez durante a partida inteira? Correu para a linha de fundo e tomava um bote da defesa do Criciúma. Os escanteios, quando batidos pelo lado direito, que era o lado que ele cobrava os escanteios, aquele maldito escanteio curto inútil, que ele batia pro companheiro, às vezes era o Cristal, às vezes era o outro, voltava a bola para ele, ele tentava rabiscar e perdia a bola. Assim, ó, e aí eu faço uma crítica ao Renato Portaluppi por insistir com o tal do escanteio curto, que é a jogada mais ineficiente que se tem conhecimento nas partidas como um todo. É um recurso que tu pode usar, de cada 10 escanteios, tu pode usar um. O problema é que o Grêmio faz ao contrário. De cada 10 escanteios, 9 eles escolhem pelo escanteio curto. Aí o que acontece? Quando ele é pelo lado direito, o Soteldo passa a bola pro Cristaldo, normalmente, que devolve a bola pro Soteldo e ele tenta rabiscar, perde a bola e aí um ataque promissor do Grêmio vai para as coculhas. Isto aí, se não é de hoje, essa crítica não é especificamente da partida de hoje, mas desde que o Renato se tornou o técnico do Grêmio. Mas tudo bem, o pau no Renato eu vou dar depois. O ponto, aí, Soteldo não está justificando, como eu falei antes. Cristaldo não está apresentando aquele futebol que nos enganou durante o começo do ano. Ele voltou a ser o Cristaldo de 23. Para mim, tem que amargar um banquinho. E a surpresa positiva que eu vou fazer é o Monsalve, que de 6 jogos que ele entrou, ele resolveu 4. Eu faço um asterisco num deles, que foi a partida contra o Fluminense. A gente caiu fora para a Libertadores, mas foi graças à jogada do Monsalve, gol do Monsalve, que nos deu a chance de disputar pênaltis. E aí mais 3 vezes que ele resolveu. Concordo contigo, não tem nem o que falar. Então, assim, ó, Aravena, ainda é pouco tempo para dizer se é bom ou não, se vai responder ou não. Arezzo fez uma grande estreia, mas não teve novas oportunidades para seguir naquela alta. Quando era para o Arezzo jogar, o que o Renato fazia? Não escalava. Mas enfim, aí é outra conversa. Vamos tentar focar só na partida de hoje. O seu Cláudio Tencati, se tivesse um plantel melhor, estaria brigando por G4. Tá? O trabalho que ele tem com o elenco que ele tem, ele tá parindo uma bigorna com esse Criciúma, porque salva-se só o Golassi, que realmente esse cara joga muito. Ah, não, peraí. Desculpa aí, mas tem jogador no Criciúma ali que é um baita, cara. Vamos falar ali, o Gustavo, é um baita de um goleiro, né? Não é só o Bolassi lá que tu tá falando. Eu acho que o zagueiro é muito. O goleiro é muito bom. Aí nós temos ali também o. Tu mesmo defendia muito, né? O lateral esquerdo que jogou no Grêmio, o Hermes ali, né? Que não é, Eu já ia chegar aí. não é um mau lateral, né? O Marcelo Hermes hoje é mais lateral que o Reinaldo, sim, concordo contigo. Hoje o Hermes fardava fácil no Grêmio. Só que a ponto que eu quero chegar, tia, é o seguinte: se botar plantel por plantel, é inadmissível o Grêmio ter parido a bigorna que pariu
para ganhar do Criciúma. E aí, o contraponto, eu sei que vai vir um monte de renatista querer me queimar na fogueira da aquisição. Mas hoje, Cláudio Tencati foi mais técnico que o Renato Portaluppi. O que salvou o Renato foi o fato de ele ter jogadores melhores. Aí eu sou obrigado a concordar contigo. Até tava conversando com a mãe aqui tomando um chimarrão antes do jogo e ela falou assim: "Ah, mas o Grêmio vai perder pro Criciúma, né? Porque não sei o que". Daí eu falei: "Não, mãe, o Grêmio na teoria tem um time muito melhor do que o Criciúma, né? Até pelo investimento, né, Robson? Nós estamos falando aí de um time que investiu agora na segunda janela investiu mais de 10 milhões de dólares, não foi isso?" O número preciso não sei, mas olha só. Trouxeram o Martin Brett White, trouxeram o Alexander Aravena, Miguel Monsalve e Matias Arezo. Sim. Fora a inscrição do Gemerson, que só conseguiu ter a situação regularizada para depois da janela. Então, assim, ó, se tu pegar valor, botar no pila, um salário, dois ou três jogadores nossos paga fora inteira do Criciúma, entendeu? Então assim, ó, respeito ao Criciúma, o trabalho que tá fazendo, inclusive até faço votos que consiga não apenas se manter na Série A, mas também pegar uma Sul-Americana. Mas a gente tem que ser realista. O nosso plantel é superior e não justifica toda essa bigorna que foi para ganhar de 1-0. 1-0. Inclusive, assim, ó, na verdade, esse jogo tinha muito mais cara de empate do que de vitória, né? E foi um golzinho chorado. A verdade é essa. A verdade é que a verdade é que o Criciúma realmente ficou atrás, se defendendo a maior parte do jogo, mas quando chegava, né, tentava impor seu ritmo e não conseguiu fazer nada. Tanto é que o Marquezinho teve uma ou duas defesas ali que foi assim, feia. E a maioria dos chutes do Criciúma, os caras chutavam bem longe do gol. É verdade? Não é verdade o que eu tô falando? Inclusive, precisamos discutir goleiros. Esse já é um papo que a gente vai adentrar também. Talvez não agora, não hoje, né? Não, hoje não, hoje não. Mas é um papo que nós vamos falar sim, porque, pô, eu gostaria até de voltar um pouquinho no tempo, né? Pra falar sobre a eliminação ali do Grêmio na Copa do Brasil e também na Libertadores. Mas se eu for fazer isso, eu vou desviar o foco do hoje, né? Que é falar sobre o jogo do Grêmio Criciúma, né? Que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então assim, Robson, vamos voltar para o foco principal do jogo e depois a gente discute um pouquinho mais sobre essa questão. A questão é, o Grêmio mereceu ganhar esse jogo? Eu acho que não. O que tu acha? Olha, a palavra merecimento ela é muito subjetiva. Infelizmente, como diz alguns especialistas da bola, alguns também que não entendem porcaria nenhuma, o resultado não pode ser tirado do contexto. Foi aquela história. Tu pode tomar, como dizia o Michael, mais posse de bola, mais chutes a gol e perder a partida. Naquela famosa zoeira que ele fazia com os Colorados. Mas, se a gente for entrar no que foi volume de jogo versus volume de jogo, era por cima ter ganho, inclusive. Eu acho que sim, cara. Eu acho que que o Grêmio jogou hoje assim foi muito pouco para esse elenco que tem, na verdade, né? Tudo bem, dá para dar um descontinho aqui. Eu vou dar um desconto pro time do Grêmio porque pela primeira vez ele escalou o Monsalve e o Soteldo não, e o Cristaldo no mesmo time, né? Então, a verdade é que o time não tá entrosado com essa escalação, não teve tempo para treinar assim. Até então a gente vinha jogando com lá na frente o Pavon, né? Que é um jogador assim que, na minha opinião, foi um investimento muito errado que o Grêmio fez. Ele já não vinha jogando no Galo, né? E aí o Grêmio resolveu trazer esse jogador, pagou acho que 4 milhões e meio por ele.
né, de dólares, né? Então, olha o investimento, cara, que foi para trazer esse jogador que não deu resposta pro Grêmio. É outro Soteldo, né? Só que assim, o Soteldo, por mais que eu lembro da crítica que tu fez ali no começo, tu falou que o Soteldo é um jogador que não vale investimento, né? Eu já acho que, na verdade, o Soteldo é, eu acho que o único jogador agudo que o Grêmio tem que consegue ciscar e fazer alguma coisa lá na frente. Porque assim, a gente tem o Monsalve agora? Tem. Só que o Monsalve é um meia, cara. Né? Ele Falou não... bem. Ciscar. Falou bem. Mas Ciscar. deixa eu completar, tu vai entender o que eu quero dizer. Pô, o Soteldo, ele sai correndo com a bola e ele chega lá no um contra o zagueiro. Na grande maioria das vezes, o zagueiro fica apavorado porque ele é pequenininho, ele é veloz, ele pode passar correndo pelo cara. Então eles ficam morrendo de medo do Cristaldo passar correndo ou fazer uma finta. E realmente, ele faz muito isso. Ele vira de um lado, vira pro outro, até ele encontrar um caminho. E na grande maioria das vezes, o que ele tenta fazer, que é cruzar pra área, o Grêmio não tá tendo aquele definidor, não tá tendo aquele Diego Souza que subia mais alto que todo mundo e botava a bola pra dentro. Meu Deus, Diego Souza, cara. Pô, tu tinha tantos caras pra dizer. Podia falar Luizito Soares, podia falar Não, mas Jardel, a verdade é que assim, ó, o podia falar Soares. Tarcísio. Tu vai falar em Diego Souza, cara. Não, calma aí, Não, não, calma aí. não, 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 não. Robson, vamos falar a verdade. Ou eu tô falando alguma mentira aqui. Diego Souza podia ser o tanho que fosse, né? Porém, ele ganhava na força dos caras. E outra, o Soares nunca foi um exímio cabeceador, né? Na carreira Diego inteira. Souza não era centroavante. Diego Souza não era centroavante. Diego Souza era meia. Virou centroavante final de carreira por falta de opção dos técnicos. É, e quem foi o cara que mais fez gol nesses últimos anos aí? Até mais do que o Soares, inclusive. Meu, tu não quer comparar Diego Souza com o Soares, né? Não, não. Não, não, não. Não A gente vai quero. acabar essa conversa agora aqui. Não quero, porque Soares, ele é gênio, né? É de uma outra prateleira. O cara. Bom, tanto é que o Grêmio só chegou onde chegou ano passado ali, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, por causa do Soares, né? Isso está Olha, bem claro. E. tem uma passagem, cara, lá no Velho Testamento da Bíblia, o livro sagrado dos católicos e demais religiões cristãs, que tá errado o nome de um personagem lá daquele livrinho, que não deveria ser Noé, deveria ser Soares, que Soares carregou muito mais animal numa barca do que Noé. Aí eu concordo contigo, cara. Sou obrigado a concordar porque o Soares carregou nas costas o time do Grêmio o ano passado. Ah, até onde tu falou, né? O próprio Cristaldo vinha jogando bem melhor por conta de estar jogando com o Soares, né? Então ele parecia ser um jogador melhor do que ele está sendo esse ano, né? Tanto é que, É que pô, tinha o Bitelo também, tinha o Bitelo. até a metade do ano, né? Até a metade do ano tinha o Bitelo. É, Mas eu vejo assim que o Cristaldo sumiu, cara. O Cristaldo desapareceu. Aquele jogador que ele era. Até no começo desse ano ele vinha fazendo gol, vinha aparecendo, jogando bem pra caramba. Só que daí, contra o quando. Aimoré, contra o Ipiranga de Erechim, contra o Glória de Vacaria, contra o Internacional. Contra esses clubes menores é fácil, cara, tu fazer gol. E aí eu também acho que ele deixou muito a desejar na hora que o Grêmio realmente precisou, né? Porque o Grêmio chegou às oitavas da Libertadores e não conseguiu passar de um Fluminense na zona de rebaixamento, um Fluminense capenga, com um técnico recém começando um trabalho, né? Porque a gente sabe que o Diniz tinha ficado muito tempo, foi campeão da América com o Fluminense, jogando aquele futebol, né, de toque de bola, de saída lá de trás e tal. E aí chegou Mano Menezes e botou o nosso querido Renato Portaluppi no bolso. Por quê? Porque o Renato achou que ia conseguir ganhar do Fluminense com aquela vantagem pífia de 2-1 que fez ali em Coritiba, né, no Couto Pereira. Mas isso já é um assunto para o Sim, sim, próximo vamos voltar debate. volta pro jogo, volta pro jogo.
Mas vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho mais aí do que tu achou. A questão é o seguinte, vale a pena hoje o Grêmio comprar o Soteldo ou não vale? Tu já colocou que não vale. Não vai. Eu acho que vale, tá? Mas é de se abrir o debate, tá? Porque assim, quem que nós temos melhor do que o Soteldo para jogar lá na frente? O Aravena? Não é possível O, fazer esse diagnóstico o ainda. Não é Pavon? possível. Agora, bom, o Pavon, segundo a Deep Web do jornalismo, É, dizem que o Pavon não era o cara que o Renato queria e que foi uma contratação, abre aspas, goela abaixo. tá. Ou seja, que na verdade o grande sonho do Renato agora desembarcou no Flamengo, que é o Michael. O sonho É, do Renato era o Michael. E aí o famoso, não tinha os petrodólares para dar para o Michael, vamos pegar o da liquidação aqui. E pegaram o Pavon. Então o Pavon já não é uma peça que o Renato queria ter aqui. Então já começa por aí. Não que o Renato tenha que querer alguma coisa, mas é outra pauta também. Então o próprio Pavon já não está jogando de acordo com o desejo do Renato. Quanto a Nathan Fernandes, que poderia ser uma opção de ponta, me desculpa, mas está se confirmando-se mais um Jean-Pierre. Uma grande promessa que está naufragando. Se a gente for lá na base não tem um piá ainda que tenha despontado. O que tinha já foi vendido, Gustavo Nunes. Que para mim, eu vou ser impopular, que bom que vendeu. Porque tinha o grande risco de se tornar mais um Luan. Que o Luan não quis ir para a Europa aquela vez, o Grêmio acabou segurando, o Pedro Rocha foi no lugar, acabou sendo vendido para o Corinthians. E nunca respirou o ar europeu no final da história. Então que bom que a gente se livrou do Gustavo Nunes antes. o Gustavinho, cara, ele era um jogador que ele tem, né, na verdade, um potencial muito grande. Ele é muito novo ainda, né, Raul? Inclusive o próprio Nathan Fernandes ali é outro que é muito novo ainda. E esses jogadores novos, eles oscilam muito, né? Mas de fato, o Gustavinho, ele foi um cara que ajudou muito o Grêmio nessa fase que o Grêmio tava antes ali do. Ou melhor, naquela Copa América, onde o Soteldo foi jogar, né, fora. Foi pra Copa América, onde também não tinha Diego Costa na frente, então ele ajudou muito ali o Grêmio. Tanto é que, por causa do Gustavinho, o Grêmio se classificou na Libertadores, né? Se não fosse o Gustavinho lá na frente carregando e o Nathan Fernandes, a gente não teria se classificado, né? Então assim, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu acho que eles são jogadores muito jovens pra gente chegar e simplesmente jogar a responsabilidade de tudo em cima deles, tá? Agora, uma coisa é certa, ele não era aquele jogador assim que ia entrar no jogo e ganhar sozinho, né? Igual às vezes a gente via o Cebolinha fazer, o PP fazer, né? Bom, eu te pergunto agora, o Estevam joga handebol? Não, o Estevão é O um. Hendrick joga handebol? Não, não joga Cara, handebol. esses dois piá têm 17, os dois têm 17 anos, cara. Mas daí tu O tá Hendrick falando dos fora de série, cara. Real Madrid. Robson, Hã? tu tá falando das maiores promessas do futebol brasileiro. E que não vão vingar na Europa, inclusive. O Hendrick já é banco do Mbappé. O que eu Pô, quero mas dizer para ser ti, banco pro Mbappé, mano, daí tu forçou, né? o Mbappé seria banco do JP Galvão aqui, cara. Então, assim, Ah, não, 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 não. Para. O JP Galvão não não, bota banco em na ninguém. cabeça do Renato ia ser. Na cabeça do Renato ia Rapaz, ser. aqui ó, se a minha avó de muleta tivesse no Grêmio, jogava ela no lugar de JP Galvão. Tá, tudo bem. Mas tu entendeu que o comentário contém ironia. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. O que eu quero dizer é que existe uma cultura no Brasil, e aí é uma coisa que mais me irrita no seu Renato Portaluppi, que tem que lapidar. Quem lapida é joalheiro, cara. Ele tem um guri bom na base, bota pra jogar, porra. Os piá no Santos com 15, 16 anos decidindo partida. Agora no Palmeiras, os caras com 15, 16 anos
acabando com as partidas também lá. Ah, não, tem que lapidar. O Endrick, se fosse no Grêmio, jogaria com 30 anos só. Tá, mas a pergunta agora é o seguinte, tá, tu gostou da venda do Gustavinho ou tu não gostou? Olha, se o técnico do Grêmio não fosse Renato Portaluppi, eu ia ficar chateado. Mas como o técnico do Grêmio é Renato Portaluppi, que bom que vendeu. Porque não deu a chance do Renato acabar com o jogador. Mas vem cá, ele foi vendido por 12 ou 12? 12 milhões de euros. São 12 pilas. É o que tu ganha numa semana. Só que é o seguinte, quem me dera, mas é o seguinte, cara, 4 agora, 4 daqui 6 meses e mais 4 depois de 6 meses de novo. Então assim, tu acha que vale a pena pro Grêmio? Bom, olha, se tu estiver me falando do fato de ter feito um financiamento em cima do guri, é óbvio que eu acho que o seu Alberto Paz, que guerra ele não faz nenhuma, né? Se o presidente tivesse sido duro e direto, não, só sai daqui se for à vista. Eu diria que ele estava certo. Aí onde ele errou também. Os loucos têm dinheiro lá para pagar à vista, meu. O Brentford tem dinheiro para pagar à vista. Mas acho que é E aí aquela coisa de fair play financeiro, alguma coisa assim. que vá pra casa do chapéu com o fair play financeiro, cara. Tá, Robson, mas a questão é o seguinte. A questão é o seguinte, eu entendi tua opinião, mas eu vou colocar a minha aqui. Eu acho que o Gustavinho, ele podia ser vendido sim, mas não a esse preço, tá? Pela idade que ele tem, ele valia vale, né, pelo menos uns 20 milhões. Não vendeu por isso. Vale mais do que isso. E outra coisa, se o Grêmio precisar de um outro ponteiro, um cara que, né, que é agudo, que tem malandragem, que vai pro 1 contra 1, que era o caso dele, né? O Grêmio não vai ter no banco, cara. Ou até pode ter, mas ainda tá longe de ser um Gustavinho, entendeu? O Gustavinho entrava pros jogos e resolvia. Engraçado, às vezes a gente fica falando assim, mas o Renato não gosta de botar os piá pra jogar. Daí, quando precisou, botou nas enrascadas, botou lá contra o Estudiantes fora, e o Grêmio começou a tomar sufoco e tal, precisava ganhar o jogo. Quem é que resolveu? Os piá, no segundo tempo, depois de ter entrado, para fazer correria. Aí entrou o Nathan Fernandes e o Gustavinho. O Gustavinho carregou, passou pro Nathan Fernandes embaixo do gol que fez o gol. Então assim, o Grêmio só se classificou na Libertadores, por quê? Porque lá naquele jogo o Grêmio ganhou. E por ajuda de quem? Dos piá, do Gustavinho, do Nathan Fernandes, tá? Então é isso, cara. Eu acho que assim, que o Nathan Fernandes é um jogador assim que ele ainda é muito jovem, né? Ele tem algumas características de atacante rápido, veloz, driblador, mas tu vê que às vezes ele volta ali, né, cara? Ele vai, aí quando é a hora dele fazer 1 contra 1, ele volta, né? Recomeça a jogada por conta ainda de, às vezes, de maturidade, enfim, de não ter aquela coragem de ir pra cima, né, como ele tinha na base ali e tal, porque agora ele joga o futebol profissional, né, cara, agora os zagueiros, eles caçam mesmo, e ele é franzino, né. Mas é isso, Robson, agora eu quero ir para um outro lado, eu quero te perguntar assim, ó, aonde tu acha que o Grêmio vai chegar, né, nesse campeonato? Porque a gente está falando aí de um campeonato que agora o Grêmio só vai jogar o Brasileiro, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores, não é isso? E nós temos aí que chegar longe. Tu acha que o Grêmio vai conseguir uma vaguinha na Libertadores ainda esse ano? Ou tu acha que a gente vai chegar ali naquele patamar de Sul-Americana? Ou ainda tu acha que a gente vai tentar fugir do rebaixamento? Porque assim, nós temos uma sequência meio dura de jogos aí pela frente, né? O famoso onde vamos parar? Essa é a tua pergunta. Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, Tchê, eu vou ligar uma tecla SAP aqui, que infelizmente algumas pessoas precisam dela. Tudo que a gente está falando, citando nomes de jogadores, citando o nome do Renato e afins, todas no âmbito profissional. Eu não estou falando do pai que essa pessoa é, eu não estou falando do filho que ela é, do ser humano que ela é. Eu estou falando do futebol que essa pessoa me entrega, seja dentro ou fora das 4 linhas. Então vamos deixar bem claro isso, porque tem pessoas que têm dificuldades cognitivas para entender
que a crítica, seja positiva ou negativa, ela é em relação ao futebol dessa pessoa e não ao ser humano que ela é. Exato. A Beleza? gente tá falando aqui justamente isso, né? Do futebol dentro de campo e nada além disso. Certo. Então tá, vamos lá. O Nathan Fernandes, eu acho que não só ele, mas, bom, enfim, vamos falar do Nathan Fernandes. Ele explodiu e colocaram uma responsabilidade em cima dele, ao qual, na minha visão, eu acho que ele não soube lidar com ela. Da mesma forma como o Jean-Pierre, que agora está, acho que foi no Ipiranga, né? Eu sei que ele assinou com o clube do interior do Rio Grande do Sul agora. É, o aposentado que resolveu se desaposentar. Parece um lutador de MMA isso. Então, o que acontece? Se fala muito na pressão sobre os garotos. Não, me desculpa, cara. Pressão é o cara que acorda de manhã, 6 horas da manhã, para pegar 2 ônibus para ir para o seu serviço. Pressão é uma mãe de 3, 4 crianças e que ainda tem que trabalhar fora. Pressão é quem tem que bater cartão. Não que eles não batam o cartão deles, mas é quem tem que fazer tudo isso para ganhar, às vezes, um salário mínimo, quiçá menos. Não estou dizendo que jogador de futebol não recebe pressão, mas eles são pagos para lidar com pressão. E aí, no momento que tu não quer lidar com a pressão, não quer pressionar, me desculpa, então não joga futebol. Escolha outra carreira. Escolha outra carreira. E eu entendo assim, ó, que o Nathan Fernandes, ele foi colocado uma responsabilidade em cima dele que ele precisava assumir e não assumiu. Não assumiu. Concordo. Estou falando de futebol, vamos deixar bem claro. Eu não estou na casa dele, não sei o que ele faz, onde é que ele vai, não é disso que eu estou falando. Quem são as relações dele, eu estou falando do que ele representa quando ele vai para o CT Luiz Carvalho. Sim. Então, o fato é, falando de Nathan Fernandes, agora eu vou estender para o resto do elenco e vou voltar à partida de hoje. Meu, aquela jogada do primeiro tempo, que se eu não me engano foi o Soteldo que recebeu uma bola do João Pedro e devolveu de volta para o João Pedro correr. E o João Pedro podia ter ido em direção ao gol e ter chutado em gol. O que ele fez? Ele foi para a linha de fundo para cruzar. Meu, tu tá com a bola, tu tem que ir para a direção pro gol, cara. E aí eu vejo que aí os jogadores do Grêmio, eles acham que são o Real Madrid lá de Ronaldinho, de Messi, que tem que estar com os 10 na pequena área para chutar. Meu, tu abriu um espaço, abriu um clarão, chuta, cara. Abriu uma oportunidade, chuta. Mas não, tem que jogar pro companheiro. Eles não querem assumir a responsabilidade de errar. E isso é uma crítica para o elenco inteiro. Até o seu Martin Bright White hoje fez a mesma coisa. Era para ele ter chutado e ele passou para quem? Ele passou para o lado, foi para... Não sei se foi para o Vila Sante ou pro Cristal. Sei que ele passou para o lado, uma situação que era para ele ter chutado, ele não chutou. Entendeu? Então, assim, ó, meu, abriu o clarão, chuta. E de preferência num canto que o goleiro não esteja, porque os caras adoram chutar onde o goleiro tá, é incrível, entendeu? E aí, mais uma vez, problema de fundamentos que seu Renato, Estátua, Painato ou Portalupe não resolve. Mas a pergunta que eu te fiz também em relação ao Grêmio, né? Aonde tu acha que o Grêmio vai chegar? Tá, desculpa, realmente eu não respondi a pergunta. Se jogar bolinha que jogou hoje, por mais que... Assim, ó, se parir 16 bigornas e ganhar de 1-0, nós somos campeão. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer. O fato é, com o futebolzinho que jogou hoje contra o Criciúma, se pegar uma Sul-Americana, tá bom. É o que vai acontecer. A gente não vai conseguir nada além disso. Agora, se o Renato parar de ser teimoso, ouvir o que o campo está mostrando, o que a torcida está dizendo, não que ele tem que escalar com a cabeça da torcida. Óbvio, ele tem que ter as convicções dele. Mas ele tem que parar de querer morrer abraçado nas convicções dele. Se ele permitir ouvir um pouquinho o que o campo está mostrando,
a gente poderia até pensar numa Libertadores. Mas eu duvido, assim, ó, eu não espero isso do Renato, eu não acredito que o Renato vai fazer isso. E eu não sei, é uma leitura minha. Eu acho que o Renato tá de saco cheio já. Eu também acho que falou aí mais uma questão aí que é uma pauta interessante para se falar, né? Eu acho que esse é o último ano, né, do Renato no Grêmio. Tem impressão, assim, de que ele já tá também com... Tá de saco cheio, cara. Ele quer, eu acho que folga mesmo. Ele quer ficar um meio ano jogando futevôlei no Rio de Janeiro, curtindo a vida, para daqui a pouco um outro time grande chamar ele, aí ele subir e crescer. Porque, cara, ele... Assim, ó, eu não sou renatista, tá? Tu fala que eu sou, né? Mas eu não Não? sou. Imagina se fosse, então. É que assim, ó, o torcedor do Grêmio, cara, ele tem um carinho muito grande, inclusive acredito que tu também tenha, né? Com o jogador Renato Gaúcho. Sim. Jogador, Renato, meu ídolo máximo. Aí que tá. Jogador. Não, mas deixa eu concluir. Jogador. Deixa eu concluir. A gente tem esse carinho porque o Renato, cara, é o ídolo master do Grêmio, né? Ele é a estátua mesmo. Ele tá lá porque ele foi jogador, né? Por quê? Porque ele foi lá, ganhou um título mundial pro Grêmio, carregou o Grêmio. Tá, tudo bem, o Grêmio tinha um baita de um timão naquela época, mas não teria sido campeão mundial se não fosse o Renato, né? Principalmente na final ali, né? E assim, e uma Libertadores, né? Porque antes de tu chegar no Mundial, tu precisa ganhar a Libertadores. Então o Grêmio tem essas estrelas na camiseta aqui por conta do Renato Gaúcho. Só que ele não é maior que o Grêmio. E outra, Pois é. e outra, né? Ele como treinador, ele não chega nem na sombra do que ele foi como jogador, né? Tá, mas ele ganhou uma Libertadores como treinador. Ah, ele foi lá no Mundial e jogou contra o Real Madrid e perdeu pro Real Madrid só de 1-0. Podia ter sido campeão mundial de novo, podia. Só que não foi. E outra, mesmo que tivesse sido, né? A questão é o seguinte, ele até hoje, como treinador do Grêmio, ele tem problemas de táticos, porque assim, essa desclassificação na Copa do Brasil para um Corinthians fraco, porque vamos falar a verdade, tá? Corinthians tem camiseta pesada, é um time grande que tem uma receita enorme, né? Que tem muitos torcedores que são apaixonados e tal, beleza. Até aí tudo bem. Segunda maior torcida do país, tá? Segunda maior torcida do país. Até aí beleza. Só que nós vamos falar que o Corinthians esse ano tá um cocôzinho, cara. O time não tá encaixando. O time tá jogando mal pra caramba. O Yuri Alberto, aquele centroavante que jogava lá no Inter, no Colorado, né? Um outro Não, clube lá de Porto. Um outro clube lá de Porto. não tá Não fica jogando bem. fácil. Não tá jogando bem. Não tá fazendo os gols que ele fazia no Inter, nem a pau. E, cara, e pro Fluminense na Libertadores, né? Ou seja, ele perdeu para aquele Corinthians que não joga nada, que tá lá embaixo na tabela do Brasileirão, e perdeu pro Fluminense que tá mais embaixo ainda da tabela por conta de não saber tática de futebol. Porque se ele fosse um cara inteligente, segue o meu raciocínio para ver se eu tô certo, Robson. Tu, Bora fe, lá. tu fez 2-1 no Couto Pereira contra o Fluminense, certo? Uhum. Tu vai pro Rio de Janeiro, em vez de tu te acadelar igual fez o Renato, jogar com 3 zagueiros sem um meia, tu já joga com um time muito mais ofensivo e vai pra cima e domina o jogo e domina o meio-campo e faz um gol, dois, quem sabe, e acaba com o Fluminense. E o Grêmio tinha peças pra fazer isso, o Monsalve voando, tá? Podia não ser o Cristaldo, podia ser o Monsalve no meio. Tá? Tinha o Bright White, mas tinha o Arezzo também. Se ele cansasse o Bright White, podia ter o Arezzo no banco também. Tá? Ah, mas não tinha. Cara, tinha o Gustavinho explodindo. Velocidade técnica, indo pra cima dos jogadores, comendo a bola. Tá? E o que ele faz? Ele entra com Pavon. Tá? O Soteldo eu não vou dizer que tinha que tirar do time que não tinha. O Soteldo ainda é a nossa melhor alternativa no ataque. Mas ele podia ter ido com o Soteldo,
com o Gustavinho, ou vice-versa, e podia ter ido também com o Bright White ou com o Arezzo. E podia ter jogado com o Monsalve no meio, sim. Tá? E dominado aquele meio campo ali, dado um baile. Fizesse um golzinho no Fluminense, um só. Que fizesse um golzinho no Fluminense naquele jogo de vamos atacar e o Grêmio ia ter 2 de vantagem e ia ficar quase impossível pro Fluminense virar o jogo. E contra o Corinthians foi a mesma coisa, cara. Jogou aquele primeiro jogo lá, jogou quase um tempo inteiro com um cara a mais, né? Porque o cara foi expulso lá no jogo. E depois o que aconteceu? O Renato não teve capacidade técnica de montar um esquema para o Grêmio ganhar o jogo. Porque quando um time ruim, igual o Corinthians, tem um jogador a menos em campo durante quase um tempo inteiro e tu não conseguir fazer um gol, cara, tira 2, 3 zagueiros e bota meio campo e atacante e vai pra cima e faz o gol, cara. Eles são jogador profissional. Outra coisa, aonde já se viu tu ter um Kaique no gol, que é um pegador de pênalti nato, e tu deixar o Marquezinho que não sabe pra que lado pula num pênalti. Ou então, botar um Cristaldo batendo daquela maneira displicente ali. Ou principalmente botar Natan Pescador só pra bater pênalti e fazer aquela vergonheira que fez ali. Por onde que eu começo, tia? Bom, antes de qualquer coisa, tu como graduado em Direito já deve estar com o documento na mão aí. Só me manda por e-mail para eu assinar tudo que tu falou. Tá? Tudo que tu falou aí. Eu assino em tudo que tu disse. Mas eu vou botar parágrafos únicos no que tu falou. Tá? Eu vou colocar parágrafos únicos. Tudo isso que aconteceu pelo seu Renato, já não basta ele ser teimoso, ele ainda quer ir para as coletivas depois, bater boca com o jornalista. Que vocês não entendem nada de futebol, que eu dou um banho de bola em vocês em futebol. E aí eu digo, cara, não é mais que o jornalista tem que... Não é o jornalista que tem que engolir. Você tem que engolir o Ramon Menezes. Você tem que engolir o Ramon Menezes. Ramon Menezes é o técnico da Sub-20 lá. O Ramon Dias tem que engolir o Mano Menezes. Ramon Menezes deu tudo certo. Misturou os dois ali, deu tudo certo. Claro que você tem que engolir esses caras, não é jornalista que tem que ficar engolindo. E outra, eu vou dizer uma coisa que ninguém tem coragem de dizer, cara. Eu fora de campo entendo mais de futebol do que o Renato. Eu fora de campo entendo mais que ele. Lá dentro de campo ele dava um banho em mim e tinha junto. Agora, fora de campo, eu dou treinos melhores que ele. Essa é forte, hein? Então quer dizer que o Grêmio pode contratar ali pra ser técnico ano que vem. Eu tenho taça, meu. O time da psicologia da Unesc lá, ó, já ganhou comigo, hein? Tá pensando o quê? Então tá, cara. Não, mas eu concordo contigo, acho que tu colocou bem aí. O Renato, nessas últimas entrevistas ali, cara, ele tava muito ignorante, ele tava arrogante, né? Vai ver se ele fazia isso quando ele era técnico do Flamengo. Lá, ele não podia ser assim, né? Vai ver se ele fazia isso quando ele era técnico do Fluminense. Não tinha como. Não fazia, porque lá a imprensa carioca trata o Renato como profissional. O seu Alberto Paz... Não, e lá ele é o bacanão, né? Lá ele é aquele bacana, lá ele é aquela figura, né? Com biscoito na beira da praia, entendeu? E o próprio Renato... O próprio Renato, eu faço a mesma crítica que eu fiz a Nota Fernandes em relação a lidar com pressão. Que ele tá cansado de morar dentro de um hotel lá em Porto Alegre. Meu, se tu não quer pressão, se tu quer viver em paz em Porto Alegre, aprenda a lidar com o assédio. Porque ele só mora no hotel porque ele não quer dar atenção para... não quer ficar conversando com as pessoas. Mas o Renato é um cara gente boa. Pois engraçado, né? Na concentração em Criciúma, circularam vídeos dos torcedores na frente do hotel e nenhum jogador
foi lá dar atenção pra galera que tava tomando chuva. Nem o seu pai nato foi lá. É Isso para verdade. mim foi um símbolo do desrespeito do atual plantel do Grêmio e seu líder, que é o Renato Portaluppi, com a torcida. Cara, inclusive, queria aproveitar aqui pra falar uma coisa assim que eu acho muito grave, tá, Robson? Que vem acontecendo no. A gente não pode generalizar, né? Mas não são todos os torcedores, né, que fazem. Mas eu vi acontecer em vários jogos, em vários momentos. Torcedores de times que jogam contra o Grêmio, ou contra o Inter, ou contra o Juventude, fazer aqueles sinais, né, cara, que como se estivessem ali desdenhando os gaúchos por conta da catástrofe, né, que aconteceu no, né, aquela calamidade que aconteceu, cara. Então, tipo assim, fazendo gestos como, ai, nadando, assim, sabe aquelas coisas. Cara, inclusive hoje, acho que foi tu que mandou um vídeo no grupo ali, né? Sim, eu mandei um grupo, nosso grupo privado lá. A gente tem um grupo que fala sobre futebol, né? Até podemos abrir aqui sem problema. O pessoal da Fênix Carcará lá, é esse nome do grupo, né? Eu não ia dizer o nome do grupo, né, mas já que falou, Não, né? não, não tem problema. Até inclusive eu quero convidar eles aqui. Já pode falar chupa Clayton ou ainda não? Com certeza, vamos lá. 1, 2, 3 e. Chupa, Clayton! O nosso antigremista favorito. É que E assim, Colorado não é. só pra dar E um. não é Colorado, é antigremista. Só pra dar o contexto pra galera, né? O Clayton é o colorado do grupo, então a gente pega no pé dele Não, mesmo. pode ser igual pro Clayton. Clayton merece. Para de falar do Clayton, ele não merece. Para. Não, o Agora Clayton. a pessoa. Agora o Clayton vai começar a ganhar seguidor porque tu decidiu citar ele. Não, mas o Clayton vai Caminho aparecer. de prêmio. Clayton, Clayton, te amando. inclusive o Clayton pra dar a. Ele é tipo o Baldaço. Pra falar do Inter, ele é incoerente pra porra. Pra caralho. Só que pra falar do Grêmio, cara, ele é super consciente. E tudo que ele fala é dito e feito, cara. É realmente. Ele fala certinho, cara, as coisas do Grêmio. Então, assim, o Clayton, um abraço pra ti, meu querido. A gente brinca Nossa, contigo no nós Chupa amamos te Clayton. odiar, cara. Nós amamos te odiar. Inclusive, eu falo muito dele aqui pra galera. Eu quero falar pra galera, né, que eu falo muito no grupo lá que o Clyde só fica feliz mesmo, de fato, quando o Grêmio perde e é desclassificado. Porque quando o Inter ganha, pra ele, nem é felicidade. Felicidade pra ele é quando o Grêmio perde. Mas enfim, falar nisso, como é que tá o jogo do Colorado aí? Acabou já. Acabou. Acabou? Acabou 1x0 para eles e nenhuma manifestação do Clayton no grupo. Engraçado, né? Então, tá vendo? Se o Grêmio tivesse sido eliminado hoje, teria acho que 300 mensagens do Clayton, de memezinho assim, né? Enfim, só pra vocês terem uma ideia de como é nosso queridão. Mas, cara, brincadeiras à parte aí. O que salva ele que ele prefere o Ken do que o Ryu. Até voltando no assunto que eu acho bem sério, bem chato também. É isso, cara. Eu acho que os torcedores dos outros times aí, cara, eles deveriam botar a mão na consciência. Incluindo os do Criciúma. Incluindo os do Criciúma. Hoje, eu vi um vídeo hoje de um torcedor do Criciúma fazendo esses gestos de que tava se afogando, bababá, aquela coisa. Em detrimento ao torcedor não, ao gaúcho, cara, que passou por uma catástrofe, né? Que passou por um. Só faz uma ressalva, cara. Só faz uma ressalva. Esse vídeo que eu encaminhei não foi de gente dentro do estádio, tá? Foi numa janela de um prédio. Isso. Que para quem não conhece Criciúma, Não, o estádio. eu vou Assim, o estádio... eu vou colocar esse vídeo aqui. Eu vou colocar esse vídeo aqui, beleza. tá? Eu vou colocar um trecho desse vídeo pra te ver, tá? E aí depois tu diz pra mim se o que eu tô falando é algum absurdo ou não. Cara, absurdo é o que esse torcedor faz. Olha isso aqui. Tu tá vendo agora, irmão? Tu tá vendo o que tá acontecendo? Isso foi um torcedor do Criciúma caçoando da cara do povo gaúcho que tava lá debaixo d'água. Muita gente morreu, irmão. Muita gente morreu. E assim, ó, eu não tô querendo falar que o Criciumense faz isso, não. Eu tô falando daquele torcedor. É o CPF do cara. É o CPF porque dele, assim, ó, porque assim, ó, eu tenho um orgulho maravilhoso dessa cidade, Criciúma, e das pessoas que moram aqui. Inclusive, a gente viu o quanto foi arrecadado de coisas, cara, de donativos para levar pro pessoal do Rio Grande do Sul. O próprio clube Criciúma
levou carretas e carretas de coisa e eu vi, tá? Eu vi tudo o que aconteceu. E assim, ó, palmas pra vocês. É isso sim que a gente quer ver. Então assim, ó, não tô generalizando de maneira alguma, eu acho que o povo de Santa Catarina é super solidário, né? Eu tenho orgulho de morar aqui, porque aqui, além de ser a terra do trabalho, a terra das oportunidades, as pessoas são generosas, tá? E é isso. Só que esse torcedor vagabundo, esse cara é um filho do... né? Ele é. Esse cara tem mais é que se... E se eu ver um cara desse na rua, eu dou um pau, velho. E não é o Não, único, e não é o único, tá? E não é o único. Tem torcedor que fez isso no estádio quando o Grêmio jogou contra o Corinthians. A gente viu no Globo Esporte, onde, né, em outros lugares, a gente viu. Tem torcedor que fez isso lá no Rio de Janeiro, quando o Grêmio foi jogar contra o Fluminense. Tá? E a gente continua vendo isso nos estádios e por onde anda no futebol brasileiro. Então, tá Robson, só. isso daí é uma atitude muito séria, tá? Ah, porque o racismo, porque não sei o que tá. Racismo não pode, mas isso aí pode? Então fala, pode Tá, falar. só um adendo, tá? Só um adendo. Para quem não conhece ali, o estádio Heriberto Wilson, ele é um estádio, ele é todo coberto, em todos os cantos dele, mas ele é um estádio considerado baixo em relação aos demais estádios, Maracanã, Arena, Beira-Rio, enfim. E aí é muito comum as pessoas assistirem os jogos dos prédios, das janelas dos seus prédios. É uma cena muito vista no interior, nos estádios do interior, sabe? E aí esse vídeo, como o João mostrou aqui para nós aqui, até por sinal foi eu que encaminhei para ele, a gente viu essa cena numa janela de um prédio. Dentro do estádio não apareceu nenhum registro referente a isso. Então, deixando bem claro que esse registro foi feito fora do estádio, não tem nada a ver com nada, não tem nenhum registro dentro da torcida e afins. Lá dentro da torcida os caras mandam pra tomate cru. O que é absolutamente normal também. Vai pra PQP, aquela coisa toda. Normal, Aquele normal. xingamento de torcidas e tá tudo certo. Nenhuma manifestação diferente dentro do aceitável dentro do futebol. O que a gente viu na Neoquímica Arena foi dentro do estádio. O que a gente viu dentro Maracanã. foi dentro do estádio. Ou seja, é diferente. Então, só para deixar bem claro que este vídeo é de fora do estádio e nós estamos apontando um CPF. Não tem nada a ver com o CNPJ ou Criciúma, tá? Não, e agora só para complementar isso, né, Raul? Assim, ó, para você aí que fez esse gesto aí, para você que vai nos estádios e faz esse gesto, só tem uma coisa para dizer para ti, cara. Você é um debilóide, você é um idiota. Porque assim, ó, tu tá tirando sarro com uma situação de pessoas que morreram, cara, que perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus negócios. Tu tá tirando sarro de uma coisa que pode acontecer com você amanhã, tá? Tu tá tirando sarro da desgraça de outra pessoa, tá? Então assim, ó, pensa muito bem sobre isso, cara. Você é um debilóide, você tá fazendo coisa que você não deveria. Mas pra você, cara, né, não tem mais nada pra dizer, só quero que você vá né? Porque, tipo, esse tipo de pessoa, pra mim, eu aparto, não fica perto de mim esse tipo de pessoa, tá ligado? E assim, Robson, voltando agora ao assunto principal, né, que é o futebol, que eu acho que a Tinha gente. pauta? Não lembro. Tinha pauta? Eu acho que a Não gente. sei, eu fui aqui para resenhar só. A gente foi até bem longe, né, nesse assunto hoje e tal. A gente falou bastante aqui da partida de hoje, sobre a situação do Grêmio, até onde que a gente acredita que o Grêmio vai chegar nesse campeonato e tal. A gente falou até de Renato, né, falou tudo que o Renato fez, mas eu não posso deixar aqui também de falar sobre os patrocinadores, né, desse canal, né. Então um abraço aí à mecânica Simas Turbo, né. Ah, sim. Um abraço também aí à Cadê o funerária. primeiro superchat? A funerária agrícola, né, há 50 anos plantando o homem na terra. Tu pode falar os outros patrocinadores aí também. Também veio o apoio da funerária Vem Pra Caixa Você também. Também. Inclusive a
Enfim, não faltou criatividade agora para Não inventar tem, um não, patrocínio. não tem problema, galera. Assim, ó, eu tô fazendo essas brincadeiras, mas é pra vocês entenderem que é o seguinte, a gente vê os vídeos, né, dos outros YouTubers famosos aí, que tem 200 patrocinadores e coisa assim. Não, a gente também tem, né? A gente também ganha lá um dinheirinho do Simas Turbo, né, do Funerária Lixama. Ah, como é que... Vem pra caixa você também. Mas, enfim, galera, brincadeiras. E o arquiteto Caio Rolando da Serra também está patrocinando o canal. Ah, isso aí. Então, assim, cara, quero agradecer demais aí, Robson, né? Teu tempo aí, tua participação. E falar pra galera que isso daqui, na verdade, foi só o começo de tudo. A gente vai fazer constantemente vídeos de opinião falando sobre futebol. E não só isso, a gente vai fazer debates, inclusive, né? A gente vai trazer uma galera aqui para conversar com a gente, se possível presencialmente, se não a gente faz online, igual a gente está fazendo hoje aqui. Mas a ideia é essa, é trazer uma galera, conversar, falar sobre futebol, dar risada, também falar sobre assunto sério, né? Porque é importante. E, cara, não só sobre futebol, tá? Porque eu e Robson temos em comum aí, por exemplo, a música, né? Que a gente gosta muito da música e a gente tem banda, a gente tem muita Não, coisa cara, para não falar. ouço esse metalzinho torve, não. Não, não ouço esse metalzinho torve, não. Não Ah, me inclua não? nisso. Ah, não? Tu não gosta Não, daqueles metal que eu não, escuto? Tá, então, não, não. então como tu explica tu ter uma coleção inteira de CDs do Angra em casa? Isso aí é para reforçar o quanto eu odeio eles. Só se for. Tá, e outra coisa, como tu. Não, já que tu falou, então peraí, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Peraí. Já que tu falou disso, Ó, a coleção de CD do cara começou a puxar CD, DVD e ó, aqui, ó. 259 coisas. Não, só para mostrar. Eu odeio essa banda. Ah, vai para cá. Eu odeio eles. Eu odeio eles. Eu odeio. Odeio demais. Odeio muito. Inclusive, para quem não sabe, o âncora desse programa tem uma tatuagem disso aqui no braço. Odeio. 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 Não bastasse o cara ter todos os originais, o Ódio. cara tem também as versões ao vivo, os DVDs. Ódio. Ódio. Mas Cadê o é Sickle of Pain aí? ódio total. Ao vivo? Esse aqui. Ah, olha aí, ó. Então, é para mostrar o quanto eu odeio essa banda, sabe? Eu odeio, não. Eu não Cara, gosto dessa banda. então, Robson, a gente sabe que, né, não adianta tu querer dizer que não gosta, porque a gente sabe, né, eu te conheço há muito tempo. Mas assim, a gente se prolongou bastante aqui no papo, né, a gente conversou sobre muita coisa, mas a gente vai conversar ainda sobre muito mais coisas, incluindo música, incluindo metal, o rock, porque o Robson, ele é vocalista de uma banda de rock, de metal, né, ah, até vou aproveitar o momento aqui pra te falar. Pode falar, qual é o nome da tua banda? O que que tu faz lá? Atualmente eu toco na The Weaker mesmo, que é uma banda tributo de Iron Maiden. Na verdade, é o Iron Maiden que faz tributo da gente, né? Ah, sim, claro, com certeza. Sim, inclusive aquela música que eles tocam, The Trooper, lá, é uma canção nossa. É uma canção nossa. Inclusive, nosso jurídico já foi acionado para conversar com eles. Com certeza, tenho certeza que sim. Mas assim, além do Robson, né, tocar na The Wicker Man, ser o vocalista da The Wicker Man, eu sou vocalista da banda Garagem 10, né? Então também tenho meu material, também tenho. Já toquei em muitas bandas, o Robson também. Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer em breve aqui é um vídeo, né, para mostrar para vocês essa trajetória, né, minha na música. Quero começar lá desde a adolescência. Inclusive, Robson, tem aqueles vídeos bem antigos lá no Caça e Pesca, lembra? Bah, tá louco, tu tem aquilo guardado ainda. Tem no Capesca, né? A gente tocou em 2000 e que ano foi Que a aquilo? gente tocou junto foi
2005. A gente tocou junto, mas tocou outras edições também. Toquei antes, naquela época do Rock Ação contra a Fome, que foi acho que em 2003, 2004. Pode avisar, tá? Eu continuei passando fome, tá? Então assim, eu vou trazer para vocês vídeos dessa trajetória minha musical, porque eu toquei na Dr. Zé, para quem não sabe, durante muito tempo, e depois eu fui para outra banda, né, onde eu morava, em Ariquemes, em Rondônia. Toquei durante muito tempo nessa banda também, a Soul Rock, e tenho vídeos disso, tenho muito material guardado disso. E hoje, né, eu tô aqui em Criciúma e toco na banda Garagem 10, que é uma banda que toca em pubs, em festivais aqui, e a gente também tem material, então eu vou falar muito sobre isso. Tá, e já quero desde já convidar o Robson também para esse vídeo, porque eu vou montar o vídeo, mas eu vou querer também depois conversar a respeito disso com alguém, né? Alguém que conhece essa trajetória, e um desses caras é o Robson, né? Mas Alguém que tem a propriedade para fazer bullying com ele. mas também quero convidar alguns ex-integrantes das bandas que eu toquei para conversar a respeito disso, para dar alguns depoimentos. Vai ficar um material bem bacana, né? Então, para ti que tá vendo esse vídeo que ficou até o fim aqui, porque se tu ficou até o fim, cara, você é desse tipo de pessoa que eu quero perto de mim, cara. É isso aí, entendeu? E assim, Robson, a gente não podia deixar também de falar aqui, né, que esse canal é um canal recente, né, um canal novo. Então, pô, se inscreve aí no canal pra dar esse apoio pra gente, pô. É de graça, velho. E outra, se tu por acaso achar que o canal é uma merda, é chato, é ruim, depois tu vai lá e cancela. Mas por enquanto dá essa força aí pra gente, Não, cara. só dá o dislike. Só dá o dislike. Só dá o dislike. Não. Isso, e já aproveita, dá o like, dá o dislike se você não gostou do conteúdo. Deixa, Fala cara. mal. Cara, Fala mal. deixa o teu comentário aqui. Cara, achei uma merda essa opinião de vocês. Eu penso assim, assim, assado. Porque não importa o que tu acha do que eu falo, do que o Robson fala. O que importa de verdade é a tua opinião. Entendeu? E se tu chegar a escrever, a gente vai debater, cara. E isso que é o legal do YouTube. É o conflito de opiniões, cara. Ninguém precisa ter razão. Ninguém é dono da verdade. Entendeu? Só o Renato que é. O Renato é dono da razão. Pois então. Então é isso, cara. Deixa teu comentário aí sobre esse vídeo. Fala também pra mim aqui, ó, nos comentários, o que tu quer ouvir a gente discutindo aqui sobre qual é a tua dúvida. Claro, a gente vai falar muito sobre Grêmio, muito sobre futebol, mas a gente também vai falar sobre outros assuntos. Então, se tu tiver algum assunto que tu acha legal debater, fala aí, cara, o que tu quer, beleza? Então é isso, Robson. Valeu aí mais uma vez, cara, pela participação. Um abraço pra ti, até a próxima aí. Um beijo no coração dessa galera. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Abraço.